Então eu estou aqui afirmando que ontem, por volta das 7 e pouca da noite, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que preside, relator dos casos envolvendo vários militares, estava clandestinamente numa reunião fora da agenda, na casa do comandante do Exército do Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E apesar de ninguém saber ao certo o que vai acontecer com esse processo do Eduardo, se eles vão conseguir julgar o Eduardo à revelia, etc., no tabuleiro político, a elite já estava tratando o Eduardo como carta fora do baralho. E é bom que fique assim. O sistema achou que o problema estava resolvido. Só que eis que surge uma nova pedra no sapato, que é a possibilidade do Flávio Bolsonaro como candidato e não do Eduardo. Entendam, Flávio e Eduardo, embora tenham personalidades diferentes e sejam pessoas diferentes, ambos representam o projeto do bolsonarismo e estão absolutamente alinhados no projeto para o Brasil. Aliás, estão neste momento em uma viagem a El Salvador para uma reunião com Bukele, o que só corrobora esse alinhamento e essa visão, por exemplo, contra o narcoestado que está se formando no Brasil. Então, Flávio seria também um excelente candidato. E essa é uma discussão que acontecia em bastidores, mas a mera possibilidade disso acontecer começou a tocar fogo em Brasília. Vejam, por exemplo, o que diz a porta-voz do Alexandre de Moraes, Daniela Lima. Né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E disse que se fosse o caso... Bruno, coloca esse vídeo em tela cheia, por favor. Ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil. Porque você pega 48%, que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48, divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu, os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo que a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra tempo, Daniela? Ele obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro apontá-lo como o nome de Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado nem de perto, como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai. Isso que ela falou, a primeira parte, assim, eu fico constrangido de ver um comentarista político falar um troço desse na televisão. Do ponto de vista eleitoral, para a vitória no primeiro ou segundo turno, não faz absolutamente nenhuma diferença se os votos estão concentrados em um candidato ou se estão divididos em dois candidatos. Se os candidatos vão ter 50% dos votos, podem estar 25% ou 26% com um, 24% com o outro, ou 40% com um e 10% com o outro, não faz a menor diferença. Para a eleição ser ganha no primeiro turno, você precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Como os outros votos estão divididos é absolutamente irrelevante. Na verdade, eu volto a dizer, se você dar mais opções para os eleitores, normalmente, porque os candidatos, você começa a ter candidatos que não têm rejeição,
a vida do candidato líder, do candidato consolidado, do polo do outro lado, se torna pior e não melhor. Mas o meu ponto não era nem esse, é que os planos do sistema estão, neste momento, como diz a porta-voz do sistema, bagunçados. E aí a mesma elite que apostava todas as fichas no Tarcísio já começa a ficar incomodada, como mostrou, eu falei aqui, o próprio Ferri nesse post, comentando sobre o fato do Bolsonaro não planejar, decidir o candidato até as vésperas da eleição do ano que vem. Pior cenário para a direita, Bolsonaro na papuda e indefinição do nome indicado para 2026 até julho. Eu trago aqui o Ferri não porque eu desgosto dele, nem porque ele seja tão relevante, mas é só porque é uma pessoa que vocaliza as coisas que são ditas lá na Faria Lima. É uma pessoa que, assim como o Guga Energúmeno, vocaliza a mentalidade da esquerda. As pessoas são possuídas, né, por um espírito. E eu digo que o sistema está tão perdido, mas tão perdido, que o Ciro Nogueira, nessa treta com o Flávio Bolsonaro, veio a público dizer que comunicou ao Bolsonaro que o nome dele não estava disponível para vice em 2026. Então, é um grau de desconexão interplanetário, assim, da realidade. Porque o Ciro Nogueira dizendo que não está disponível para ser vice é a mesma coisa que eu mando ligar para Sidney Sweeney agora e dizer que não, nesse momento, Sidney, eu estou para me casar, não estou disponível para um relacionamento. Vou ligar para o Ancelotti, vou dizer que não estou disponível para cobrir qualquer desfalque na Copa do Mundo, vou ligar para a Ferrari, dizer que eu não estou disponível para substituir o Lewis Hamilton. Vou ligar para a Marvel e dizer que, poxa, não vou ser o novo Homem de Ferro, no lugar do Robert Downey Jr. É uma falta assustadora de capacidade de leitura da realidade. Porque esses caras só conversam entre si e só comentam e consomem o que eles mesmos dizem. Enquanto, você veja, outro exemplo, a Gazeta do Povo, que vocês maldosamente estão apelidando aí agora de Gazeta do Novo, eu não... Gazeta do Novo é bom, isso não foi o apelido que eu dei, normalmente eu dou bons apelidos. A Gazeta do Novo está dizendo que a comunicação está confusa. Eu já falei milhões de vezes que o presidente Bolsonaro não tem a personalidade de um líder decidido. Isso não é necessariamente nenhuma crítica, é um fato. O presidente Bolsonaro é errático, ele não gosta de tomar decisão, deixa sempre o último minuto, geralmente quando é tarde demais. Foi assim para a escolha de vice, foi assim para a escolha do que fazer em relação aos Estados Unidos, etc. É a característica dele. E eu continuo achando exatamente que é isso que vai acontecer. Quem quer que seja o escolhido do Bolsonaro para 2026, parece que só vai saber lá para meados do ano que vem. E até lá, queridos, muita água vai rolar. Quem poderia imaginar, há 3 meses, que nós estaríamos onde é que nós estamos? A gente já conseguiu avançar em muita frente, mesmo que lentamente. Então, até março, onde é que a gente vai estar? Eu não sei. O que muda, o que mudou e o que as pessoas precisam prestar atenção é que eu acho que pela primeira vez existe gente, aí eu coloco Eduardo Bolsonaro como principal nome dessa história, gente com visão de tabuleiro e que sabe exatamente o que está fazendo. Não é xadrez 4D, é plano. E qual é o objetivo principal? O objetivo principal não é ter uma eleição de 2026 com um candidato simplesmente, aparentemente competitivo nas pesquisas contra o Lula. Mas uma eleição fajuta, onde o sistema concorre contra o sistema, debaixo da censura e da tirania do STF que controla o sistema eleitoral. Ora, isso é uma farsa. A gente precisa, como nós temos feito, buscar formas de enfraquecer o sistema. E eu acho que as mudanças no STF estão deixando claro que há muito sucesso nessa direção. As derrotas do governo no Congresso mostram que há muito sucesso nessa direção. Eu, particularmente, continuo achando que é inevitável a aprovação de uma anistia e não dosimetria. E eu acho que é por isso que a gente vai continuar lutando. E vou falar com vocês sobre outro assunto rapidinho, que esse eu não posso deixar de falar no programa. Porque eu recebi a informação, e eu garanto a fonte, de uma reunião clandestina ocorrida ontem entre Alexandre de Moraes e o general Frajola,
Miguel Tomás Paiva, perdão, que é o comandante do Exército Brasileiro. Na casa do comandante do Exército Brasileiro e com a presença do ministro José Múcio. E eu confesso a vocês que a inércia da imprensa sobre esse assunto me impressiona muito. Então eu estou aqui afirmando que ontem, por volta das 7 e pouca da noite, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que preside, relator dos casos envolvendo vários militares, estava clandestinamente, numa reunião fora da agenda, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. Isso acontece às vésperas da prisão do presidente Bolsonaro e de tantos outros militares do Exército, como o general Braga Neto, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, e por aí vai, o general Heleno. E eu fiz um post sobre esse assunto ontem à noite. Esse post já está com mais de 1 milhão de visualizações. E por isso me vem à mente esse questionamento. E é por isso que você tem que ter Paulo Figueiredo Show, porque onde estão os veículos da mídia tradicional? Não tem ninguém interessado em saber se essa reunião aconteceu e por que aconteceu e o que foi discutido. Não tem um veículo que tentou apurar o fato, nem que seja para me desmentir publicamente. É bizarro que as pessoas que se intitulam jornalistas não queiram saber o que o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que trata dos militares, estava fazendo em uma reunião noturna, clandestina, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa. Aliás, essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a 10ª vez que isso acontece. O Alexandre vai sempre se reunir com o general Frajola. E isso é bizarro, e isso merece ser apurado, isso não é institucional. Isso é o golpe clandestino contra as Forças Armadas. Então você, militar, saiba que o seu comandante está conspirando com o Supremo Tribunal Federal nas suas costas. E aí você mantém a sua hierarquia e disciplina. Selva! Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!